Cadê o boi, Fabinho? Heron. Boa noite a todos. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo dos Reis Silva, que proceda a chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Ausência justificada. Vereador Reinaldo dos Reis Silva, presente. Vereadora Shirlene Gonçalves Faria. Presente. Vereador Wilde West Oliveira. Ausência justificada. Por haver número legal, sobre a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda força e poder, declaro aberta a 6ª sessão extraordinária nesse dia 21 de agosto de 2023. Convido para comporem a mesa a secretária municipal de Saúde Pública, senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra, e o diretor do Departamento de Atenção à Saúde, senhor Adael Tavares Silva. Peço ao primeiro secretário, Reinaldo dos Reis Silva, que faça a leitura do expediente recebido e expedido. Ofício número 002/2023, de autoria da Controladora Geral do Município, Lucimar Alves Silva, solicitando agendamento de data e horário para apresentação dos indicadores, metas e recursos financeiros aplicados concertemente ao relatório quadrimestral de gestão, RDQA, para o primeiro quadrimestre, competência de 2023, conforme item 4º do artigo 4º da Lei 8.142 de 1990 e pela Lei Complementar 141/2012, ofício número 321/2023, autoria do presidente Wilton de Oliveira, caminhando a Controladoria Municipal Geral do Município, em resposta ao ofício número 002/2023, qual comunica que, devido à publicação do decreto municipal número 5.415/2023, qual decretou o dia 14/8/2023 como ponto facultativo, tendo em vista que o dia 15/8 é feriado municipal, dia da Assunção de Nossa Senhora. Fica agendado para o dia 21 de agosto de 2023, segunda-feira, às 20h30, a nova data para realização de audiência pública, com finalidade de apresentação dos indicadores, metas e recursos financeiros aplicados concertemente ao relatório quadrimestral de gestão, RDQA, para o primeiro quadrimestre competência de 2023, conforme item 4º do artigo 4º da Lei 8.142 de 1990, e pela Lei Complementar 141/2012. Edital de convocação para a 6ª sessão extraordinária. Passaremos à ordem do dia. Esta audiência pública é destinada exclusivamente à apresentação dos indicadores, metas e recursos financeiros aplicados concernentes ao relatório quadrimestral de gestão, RDQA, para o primeiro quadrimestre competência de 2023, conforme item 4 do artigo 4º da Lei 8.142 de 1990 e pela Lei Complementar 141 de 2012.
Gostaria de argumentar aqui que durante a sessão, né, eu terei que me ausentar devido a alguns compromissos já argumentados com o presidente da casa e passarei a presidência agora em exercício ao vereador Reinaldo dos Reis Silva para a condução da presidência da casa. Passo agora a condução dos trabalhos ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Gilvan Antônio da Silva. Aguardar um momento até que o vereador retorne para dar início à sua atividade. Boa noite. Agradeço a presença de todos nessa sessão extraordinária. Toda audiência pública é um processo de transparência que busca sempre dar oportunidade aos cidadãos de exporem suas sugestões no âmbito de controle da administração pública. Neste momento, passo a palavra à secretária municipal de Saúde Pública, senhora Rosângela Aparecida Terry Guerra. Boa noite a todos. Cumprimento os demais vereadores presentes, né? Agradeço a presença de vocês, nossos colaboradores, coordenadores da Secretaria de Saúde. Agradeço o padre, né, que ficou aqui para nos prestigiar. E agradeço a Dael, né, que vai nos ajudar aqui a apresentação do primeiro quadrimestre de 2023, é uma audiência pública. Pode dar início? Está colocando ali. Eu acho que podia começar eu cumprimentando. Boa noite aos vereadores, né? Boa noite ao público e ao pessoal que nos assiste de casa. Então, como foi comentado, é uma audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Então, nós vamos mostrar aqui os indicadores e metas e a produção que a Secretaria de Saúde teve neste período. A gente começa sempre com a atenção básica, né, que é o ordenador de serviço, né, de saúde do município, é sempre a porta de entrada dos serviços. Hoje a gente conta aí com 11 unidades básicas de saúde, uma EAP, que é na comunidade de Penedos, e uma EAPP, que é a Estratégia de Atenção Primária Prisional. Funcionando de segunda a sexta-feira, de 7 às 17, e nós estamos com 2 unidades, né, de atendimentos noturno, denominado Saúde na Hora, que funciona das 17 às 21 horas, de segunda a sexta-feira. A unidade básica João Guilherme Alves Tó, né, que abriga aí o PSF João Guilherme e o PSF Rural Chico Neco, e a unidade Totonho Tomé e Dona Tina, né? José Goulart, que abriga as estratégias de saúde Dona Tina e Totonho Tomé. Acho importante ressaltar que nós fomos habilitados, né, junto ao Ministério da Saúde. Nós estávamos trabalhando desde o início do mandato com recursos próprios, né, do município, e nós pleiteamos junto ao Ministério da Saúde, nós conseguimos habilitação para o serviço, então agora nós já recebemos recursos para financiamento do serviço. A partir tem um mês, né? Tem um mês que nós recebemos. E nós estamos desde janeiro de 2021, né, fazendo um Saúde na Hora sem recursos, né, federais. Agora está vindo o recurso. Aqui é o horário de funcionamento, né, da EAP, Joaquim Goulart de Araújo, na comunidade Penedos, né, de 7h15 às 16h15. Lá nós temos enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, psicólogo. Estamos com um dentista atendendo lá, nós vamos aumentar mais um dentista agora. São 64 famílias atendidas. Aqui o número de famílias, número total de pessoas cadastradas por unidade de saúde e número total de famílias, né, por unidade de saúde.
Número de atendimentos de enfermagem, atendimentos médicos, 16.076 atendimentos médicos em 4 meses, visitas domiciliares dos agentes, 55.215, atendimentos odontológicos, 5.924. Aqui um comparativo, né, dos atendimentos de enfermagem. Atendimentos médicos, né, por unidade básica de saúde. A gente tem unidades que têm aí um número maior de atendimentos, que o fluxo de atendimento é maior, né? Nós temos uma unidade, se vocês puderem voltar lá, Dael. Nós temos uma unidade que é a Dona Tina, né, que é 4.711 pessoas. E essa unidade, nós estamos construindo agora o novo PSF, né, que que já está em construção, né, que vai dividir essas famílias aí. E nós ganhamos, já vou falar, né, nós ganhamos mais 2 unidades básicas de saúde, que são ampliações. Então, saiu, né, eu estava na última reunião da CIB, SUS, e fomos contemplados, saiu muitos municípios que estão lá, mas que estão classificados e não foram contemplados. Nós fomos contemplados porque a gente fez uma ampliação. Quer dizer, nós vamos abrir um PSF, são 2 PSFs, que nós vamos dividir as famílias do Totonho e Tomé também, que é uma unidade grande. Quando a gente divide ali, né, a gente vê que são unidades que estão com excesso de pessoas, né, excesso de famílias. Nós vamos dividir, então, Pérola Negra, né, que nós vamos ampliar ali onde que fica fundo ali do Totonho e Tomé, não, fundo do Totonho e Tomé, lá como que chama? Não, lá no fundo, Betel, isso mesmo, Jardim Betel, lá está crescendo muito, né, Jardim Betel, que é o fim do Novo Tempo, isso mesmo. Aí nós vamos dividir aquilo ali, e também essa unidade nova, né, que nós estamos sendo contemplados, é onde está sendo muito ampliado com loteamentos ali, que é perto do clube, né, quase chegando no clube ali, né, e que vai ser outra unidade de saúde. Então, ano que vem, nós vamos ter 14 unidades básicas de saúde, né? Nós temos 11 hoje. Nós temos 11, já 12 que vai, né, que já iniciou, e essas 2 unidades que são tipo 1. Então só pode ser um PSF, né? Tipo 2 não, tipo 1 e de alvenaria, viu, gente? Rosângela, então pelo que você falou ali, Dona Tina, 4.700 pessoas. Isso. Mas no mesmo local atende Totonho e Tomé. Isso. Mais 3.300. Então no total naquele local atende 8.000 pessoas. Isso. Vai sair o... Nós vamos dividir ali em 2. Por quê? Que vai ser o novo e também o Pérola Negra. Entendeu? Essa territorialização ali, quando a gente faz uma nova territorialização, você tem que redividir, enfim, todas as áreas. Porque ali eu tenho o Sudário, olha lá, 3.085, que pega um pouco do Nova Esperança. Entendeu? E outra coisa, quando eu pego o Totonho e Tomé, aí eu tenho ali o Maria Rezende, ó, que a gente redividiu ele com o Sara. Olha lá para você ver. O ideal é aquilo ali, ó, 2.800 pessoas, 2.700 ali, ó, que é o Rural, que é o José Martins, que é o Sara. O ideal é isso, né, para você fazer um bom trabalho. Então, ali está com excesso mesmo. A gente tem que estar redividindo ali. E quando você redivide, faz a nova territorialização, você acaba levando um pouco de cada um. Por exemplo, o Inhô passa um pouco para o Tó ali, entendeu? Para o Bossué, para o Joaquim Terra, e redivide as áreas todas ali, entendeu? E aí vocês podem me perguntar assim, Rosângela, por que você não solicitou um PSF nessa casa que é alugada no Sara? Né? Não foi uma pergunta que vocês fizeram, mas eu vou responder. Por exemplo, a gente tinha que ter, no mínimo, um lote de 25 por 36, no mínimo. E ali a gente não tem área. E não dava tempo. Nós tivemos 20 dias para fazer essa solicitação.
com planta física, né, com o projeto arquitetônico, com cálculo e tudo. E os lotes que a gente tinha no momento eram esses dois. Tem lá na Capoeira. Isso, mas não dava isso aí, eu acho que era 12 por 25. E é na Baixada. Ali, se fosse dali, não tinha problema. O problema é que o tamanho do lote não dava, do terreno não dava para fazer o projeto que a gente pegou pronto da Secretaria de Saúde, né, do Estado. Isso aí, gente, é contemplado pela Secretaria de Estado, né? Não é pelo Ministério da Saúde. Falar agora um pouco da EMULT, né, que é o antigo NASF. O NASF ele sofreu uma alteração, né, tanto na sua composição e como no nome. Hoje não é mais NAF, é EMULT AB, Equipe Multiprofissional de Atenção Básica. Nós tínhamos 2 NASFs, né, o Totonho Tomé e o Firmino. Hoje nós temos 2 EMULT, uma ampliada e uma estratégica. A gente, voltando ali, Dael, só para lembrar o seguinte, quando passou para a ENASF, muitos municípios eles pararam de atender, desfizeram as equipes. Não foi o que aconteceu em Piuí, a gente manteve, né, que a equipe multidisciplinar, a gente manteve a equipe, né, coordenada pela Marisa, e a gente agora teve que adequar de acordo com as horas que pede no EMULT. E também vai vir um recurso, né, Dael? Em cima desse EMULT, que não tinha esse recurso. Quando passou de NASF para ENASF, tirou o recurso, né? Por isso, muitos municípios, eles tiraram, né? Não, manteve essa equipe multiprofissional. E no nosso caso, aqui em Piuí, a gente manteve, a gente só readequou de acordo com a solicitação que o Ministério fez. Carga horária, né? Isso. O EMULT ampliado, o PSF e o Firmino, né? O NASF, o EMULT, né? Ele trabalha aí com vários grupos operativos, desenvolvendo atividades em grupos e atendimento individual também. Aí nós temos uma demonstração dos atendimentos em grupos e individuais. Total do EMULT ampliado e o Firmino nesse período foi de 5.816 atendimentos, entre atendimentos individuais, atendimentos em grupo. Nós temos reiki, auriculoterapia, atividade física, grupo de saúde mental, alimentação saudável, saúde do trabalhador. Esse é o EMULT ampliado, que é o EMULT com maior número de profissionais, que atende o maior número de unidades básicas de saúde. O EMULT estratégica ficou para o Totonho Tomé e Dona Tina, e nós temos também, apesar de ser um EMULT menor, que atende um número menor de unidades, ele também tem uma produção muito grande, né? Foram 5.793 atendimentos nesse período, entre atendimentos em grupos e atendimentos individuais, também com reiki, yoga, auriculoterapia, os grupos operativos, né, de promoção e prevenção à saúde. São todos vinculados à atenção básica. Saúde bucal, aqui nós temos a produção de saúde bucal no primeiro quadrimestre, né, para atenção básica. Nós temos aí primeira consulta odontológica programática, nós tivemos 739, atendimentos a gestantes, 461, raspagem, atendimentos de emergência. O total de atendimentos odontológicos foram 10.843 atendimentos na atenção básica. E aqui a produção do CEL, né? Lembrando que o CEL ele é micro-região, ele não atende somente ao município de Piuí, né? Uma das obrigatoriedades do município, quando ele tem o Centro de Especialidades Odontológicas, é atender os municípios que compõem a micro-região. O total de atendimentos aí do CEL foi 5.120 atendimentos. Volta lá. A gente, no PSF, né, no atendimento de saúde bucal, nos PSFs, a gente colocou demanda espontânea, né, 2 vezes na semana, e a gente tem o agendamento 3 vezes na semana. O que a gente tem planejamento futuro, para a gente colocar mais um dia de demanda espontânea. Uma vez que deu muito certo, porque quem quer fazer o tratamento, ele é assíduo. E às vezes a gente faz o agendamento, as pessoas faltam e o dentista fica ali aguardando e, né, sem fazer nada, né?
referente à confecção de próteses dentárias, né? Nesse primeiro quadrimestre, nós tivemos 2 empresas. Uma primeira empresa que foi a Ginat, que nós tivemos que fazer uma interposição judicial para pedir a desistência amigável da empresa, visto que ela não estava atendendo o objeto contratual de acordo com a qualidade dos produtos, né? O preço da unidade da prótese era R$ 360, ela fez uma produção de 125 próteses, no total de R$ 45 mil. Hoje nós estamos com a empresa Messias Neto, que foi a segunda colocada, que tem atendido, né, as expectativas do objeto e a qualidade do material ofertado, né, aos usuários. No primeiro quadrimestre, como ela começou aí logo no finalzinho do primeiro quadrimestre, mas ela ainda conseguiu entregar aí 33 próteses, né, no total aí de 2.540, total no primeiro quadrimestre de 158 próteses, um investimento de 57.540. Né? Esse é um programa do Brasil Sorridente, é um programa aí que a população gosta muito, né? Faz bastante sucesso. A gente sempre apresentou aqui a quantidade de próteses produzidas. E as fotos, a gente sempre traz as fotos do... O pessoal fica muito feliz. Precisa trocar mesmo. Trocar essa foto. Centro de Atendimento à Mulher e à Criança. Aqui os atendimentos de pré-natal, ginecologia, teste do pezinho, consulta de gestantes menores de 20 anos, pediatria, o total de atendimento de 1.760 atendimentos a mulheres, né, gestantes, pré-natal, ginecológico. Vigilância em saúde. Hoje a vigilância em saúde ela é dividida em vigilância sanitária, vigilância ambiental, vigilância epidemiológica e vigilância da saúde do trabalhador. Na vigilância epidemiológica, a gente traz aí os principais agravos de notificação que foram diagnosticados no município e tratados, acompanhados pela vigilância epidemiológica juntamente com os PSFs. Nós temos aí acidentes com animais peçonhentos, violência interpessoal, doenças exantemáticas, sarampo e rubéola, intoxicação exógena, hepatites virais, tuberculose, sífilis congênita adquirida, varicela, cachumba, meningite, atendimento antirrábicos. A gente sempre tem um número muito grande, né, de atendimento antirrábico. Volta lá, Dael. Chamar a atenção, gente, olha para vocês verem o tanto que sífilis em gestante deu 8, né? Sífilis congênita é quando nasce algum bebê, né, com sífilis congênita, e sífilis adquirida é na população em geral. É muito grande. Não só em Piauí, tá, gente? Isso aí é um número que está chamando muita atenção, né, da saúde pública mesmo, que a gente tem que estar trabalhando, nós estamos trabalhando em cima disso, mas é um número muito grande aí. O Brasil vem sofrendo desde 2017 uma epidemia de sífilis, né? A gente tem observado o número de casos aumentando, e não é por falta de informação. Eu acho que é mais por descuido mesmo e da pessoa achar que é uma doença de fácil tratamento. Por isso a gente tem tratado aí, fazendo pré-natal no casal, sabe? A gente chama atenção para isso, é um trabalho, né, que eu acho que é interessante, mas nem todos aderem, né? Então a gente tem chamado muita atenção para esse, né, fazer o trabalho de o pré-natal do casal mesmo, né? Conjunto. Saúde do trabalhador, a gente monitora também os acidentes de trabalho, seja acidentes de trabalho leve e grave, acidentes de trabalho com material biológico e LER e DORT. Né? Nós tivemos aí nesse período 101, né, sendo 95 acidentes de trabalho entre graves e leves, e 6 acidentes de trabalho com material biológico, geralmente por profissionais de saúde. Vigilância da situação de saúde, aqui a gente traz quantidade de nascidos vivos registrados no primeiro quadrimestre, 103 do sexo feminino, 107 do sexo masculino. Gestante com mais de 7 consultas, com 7 ou mais consultas de pré-natal, nós conseguimos 83,8%. É um índice muito bom, não é a realidade de vários outros municípios. Mãe com menos de 20 anos, 10,9%. Cadastramento de declarações de óbitos no sistema de informação e mortalidade, óbitos, 62 residentes de Piauí, 19 residentes de outro município. As vacinas, aqui o número de doses aplicadas em menores de 1 ano no primeiro quadrimestre.
para os imunobiológicos de penta, pneumo, meningite, VIP, rotavírus e febre amarela, para maiores de 1 ano e menores de 2. É o que faz a gente não cumprir meta, gente. Essas metas é a única, assim, nem em relação ao Previne Brasil, vacina está um caos no Brasil inteiro, né? E a gente também não está conseguindo cumprir meta, de jeito nenhum. Geralmente, assim, chegamos a 80%, tem uns que 60%, mas não... Indo de casa em casa, estão fazendo a gente, vocês veem, na feira a gente vai, a gente não tem medido esforços, né, para tentar fazer, não só cumprir a meta, mas também, né, fazer essa vacinação, né, conseguir essa vacinação, mas não está fácil. De casa a casa, depois das 17 horas, até as 20 horas, 21 horas, e mesmo assim o pessoal se nega. Temos ido, né, na zona rural, de casa a casa, e não é fácil. E situação da gripe, né, o percentual alcançado, né, de gestantes 91,57, crianças é o que nós estamos aí com menor número, comorbidades, esses são os grupos, né, estratégicos, que é o foco da vacinação da gripe, idosos com 57 e profissionais de saúde 88,80. Aí vocês podem ver pela influenza, olha para você ver, gripe. Que antigamente a gente cumpria uma meta tranquilo. Olha para você ver os idosos, 54,37. Antigamente dava briga, né? Dava briga para profissionais de saúde também. Nós tivemos uma adesão baixa, porque eu acho 88,8 muito pouco, né? Teria que ser mais. A gente foi de farmácia, nós somos no hospital, nós somos em todos os PSFs e mesmo assim nós tivemos recusa. Crianças baixíssimo, 38,5, que são crianças até 5 anos de idade, né? Depois a gente estendeu para a população toda, né, Dael? Mesmo assim nós não tivemos uma boa adesão, só mesmo as gestantes, mesmo assim nós não cumprimos meta. Aqui a situação da vacina da Covid, neste primeiro quadrimestre, né, o número de doses aplicadas, né, primeira, segunda, terceira e quarta dose para Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen, foram 363 doses, e a bivalente, né, que é a dose única, que é, entre aspas, quinta dose, após a quarta dose é feita a bivalente, 1.137 doses, o total, 1.500 doses aplicadas. Vigilância ambiental, endemias e zoonoses, né, questão do combate ao Aedes aegypti, que o número total de imóveis registrados no primeiro quadrimestre foi 41.473 imóveis. Número de visitas domiciliares realizadas pelos agentes de combate a endemias no primeiro quadrimestre foram 30.362 visitas. Quantidade de escorpiões enviados para a FUNED. O setor de endemias e zoonoses faz um trabalho de captação e busca, né, de escorpiões e mantém esses escorpiões vivos na unidade para envio à FUNED, pelo menos uma vez, dependendo da quantidade, 2 vezes ao mês, para retirada do soro, para fazer o soro anti-escorpiônico. Aplicação de UBV, o fumacê portátil, né, o costal, foram 7 aplicados no primeiro ciclo, né, de janeiro a fevereiro. O fumacê veicular, que é o fumacê pesado, ele começou no mês de maio, então ele não entra aqui nesse quadrimestre. E aí a análise laboratorial para levantamento rápido, né, que é o LIRA, que dá a questão de infestação predial, 8,4, né, uma infestação muito grande. Total de imóveis visitados em 2020, no primeiro quadrimestre de 2023, 73,3%. Aqui o número total de imóveis fechados, de janeiro a fevereiro, 17,6%, e em março a abril, 36,9%. No primeiro quadrimestre, nós tivemos aí uma dificuldade de encontrar os imóveis abertos e resgatar esses imóveis que estavam fechados, né? Então, nós ficamos aí um pouco acima do limite considerado ideal pelo Ministério da Saúde. Aqui o número de mutirões de limpeza, né, de janeiro a fevereiro, os bairros que foram realizados e a quantidade de caminhões retirados de entulhos, de março a abril, e a quantidade também de caminhões. A gente tem tentado realizar aí a cada ciclo esses mutirões de limpezas que a gente sabe que ajuda muito nesse combate à proliferação do vetor da dengue.
e foram feitos nos bairros que tinham mais número de casos notificados, né? Isso aí é de janeiro a abril, tá? Aqui o número de casos de dengue, né? A gente tem dengue suspeitos, foram 1.601 casos, dengues confirmados 868 casos, descartados 698 e casos prováveis 903. O que são casos prováveis? Pessoas que foram notificadas e que não compareceram para fazer o exame para confirmação. Então nós consideramos, pelo período de maior circulação do vírus, como casos prováveis. Isso é muito ruim porque é considerado daqui a um tempo como caso positivo, o que eleva muito o índice do município para os casos de dengue. O sistema de monitoramento de água e esgoto também é um serviço realizado pelo setor de endemias e zoonose. Eles fazem coletas, né, de pontos estratégicos do município para verificação da qualidade da água e envia essa água para a Regional de Passos para avaliação de coliformes totais, coliformes fecais, para avaliar a qualidade da água fornecida pela Copasa ou SAI, né, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Vigilância sanitária, aqui a produção da vigilância sanitária, número de cadastros novos de estabelecimentos, foram 27 cadastros novos, né? Inspeções de estabelecimentos, cumpriu 100% da meta, né, para o quadrimestre. Licenciamento de estabelecimentos 113, exclusões de estabelecimentos 15, recebimento de atendimentos de denúncia. A meta estipulada pela Secretaria Estadual é que todas as denúncias recebidas têm que ser atendidas e respondidas e averiguadas, né? Foram 3 denúncias recebidas pela Vigilância Sanitária e as 3 foram atendidas. Notificações, né? Todos os estabelecimentos, a SES, ela deixa claro que todos os estabelecimentos que não estejam de acordo com as normas sanitárias, eles têm que ser notificados com prazo para adequação. Então, nesse período, foram identificados 5 estabelecimentos que não estavam de acordo com as normas sanitárias e os 5 foram notificados. Atividades educativas para o setor regulado, né? Que são os serviços de interesse à saúde que são fiscalizados pela vigilância sanitária. A meta seria 4 atividades educativas no ano, nós já cumprimos nesse primeiro quadrimestre 50% da meta. Progvisa é quando o regional ele dispara notificações às vigilâncias sanitárias municipais para recolhimento de alimentos para análise. Então, todos esses ofícios eles têm que ser atendidos, né? No primeiro quadrimestre, a regional solicitou 2 recolhimentos de amostras de alimentos no município para análise e os 2 foram recolhidos. Investigação de surto de DTA, doença de transmissão alimentar. Sempre que há uma doença de transmissão alimentar, um surto, né, de doença de transmissão alimentar, 100% deste surto ele tem que ser notificado, investigado e encerrado. Nós não tivemos nenhum, então cumprimento de 100% da meta. Oxigênio-terapia é o serviço de fornecimento de oxigênio domiciliar para pacientes que necessitam desse serviço, né? No primeiro quadrimestre nós estávamos com uma média de 79 pacientes atendidos, os valores aí, 79 equipamentos em janeiro, 76 em fevereiro, março 69, 71 em abril, o total de investimento foi R$ 88.205 para o aluguel desses concentradores elétricos de oxigênio. Ali tem o valor, ó, quando é oxigênio de 5 litros, 237, o valor de 10 litros, R$ 711. O valor do concentrador, né? Centro de especialidades médicas e ostonizados, aqui a gente tem um número total aí de atendimentos entre reumatologista, psiquiatra, neurologista, endocrinologista, urologista, dermatologia, ortopedia e cirurgia geral, foi um total aí de 2.146 consultas. Volta lá, Dael. Essas especialidades, gente, são todas especialidades, são atendidas lá e que são consórcio. No próximo quadrimestre a gente vai trazer aí o programa novo, né, Rosângela, que nós estamos fazendo de ampliação do serviço ambulatorial especializado, que atende não só o município de Piuí, mas os municípios da micro. É um programa do Estado, Rosângela? É um programa novo que é de atenção especializada, que a Aline está nos ajudando a coordenar.
Ele é a nível de micro, é tipo o CAPS, tipo o CEL, né? E são consultas que atende alto risco e muito alto risco, que é hipertensão e diabetes, gestantes de alto risco, que a gente não aderiu ainda, são câncer de colo uterino e câncer de mama. Então, dentro desse programa, a gente tem que ter os médicos para atendimento. No caso de hipertensão e diabetes, que a gente já começou, a gente tem que ter cardiologista, vascular e endócrino, todos atendendo no mesmo horário e com uma equipe multidisciplinar, que é um nutricionista, um psicólogo, um farmacêutico e um assistente social e uma enfermeira. Então, a gente começou esse trabalho tem 2 meses, né? Aline, acho que foi julho, né? A gente começou em julho e está atendendo toda segunda-feira. Nossos médicos é o Dr. Luiz Augusto, Dr. Marcelo, que é o vascular, e Dr. Marden, que é o endócrino, e a Leia, que é assistente social, a Karina, nutricionista, a Sarita, enfermeira, quem mais? A Marita, farmacêutica, e a Kelly, psicóloga. Então, nesse mesmo instante, todos atendem junto. Então, por exemplo, como que é feito essa classificação? Pelos PSFs, né? Então, nós temos uma meta que a gente tem que cumprir, mas, independente dessa meta, todos os municípios mandam também de acordo com a necessidade que o PSF vê em relação ao paciente. Por exemplo, um paciente que ele é alto risco para vascular, ele tem que passar no cardiologista. Primeiro é o cardiologista. Primeira coisa, faz uma triagem com o técnico de enfermagem, que é a Gisélia. Ela faz um eletro, depois ela passa para o Dr. Luiz Augusto. O Dr. Luiz Augusto avalia e fala assim: não, esse aqui é só paciente só meu. Então, ele passa só pela equipe multidisciplinar, que é o psicólogo, né, o farmacêutico e tal. Se ele vê que é um paciente vascular também, ele passa para o vascular. Se ele vê que é um paciente vascular e endócrino, diabético, por exemplo, ele tem que passar no endócrino, né? Então, é uma avaliação multiprofissional. Quer dizer, completa, né? E aí, ele vê se esse paciente ele tem que voltar neles, ou tem que dar alta para ele e o PSF continua. Né? Que às vezes não é um paciente que o PSF avaliou que é um risco, um alto risco, mas ele não é. Ele é um paciente que numa consulta foi resolvido, certo? E às vezes é um paciente também que nós vamos continuar com ele, às vezes ser avaliado daqui 3 meses, daqui 6 meses, né? E a mesma coisa, nós já começamos com câncer de colo uterino, que eu preciso de um ginecologista. Quem está atendendo para nós hoje é o Dr. Gabriel, é um médico de Belo Horizonte. Ele vem aqui, ele está vindo agora de 15 em 15 dias, né? E ele está fazendo para nós também esse trabalho, não só para os municípios de Piuí, como os outros municípios. Nós tivemos um problema que ainda não fomos contemplados com recurso. Vai ser um recurso quadrimestral. Nós tivemos início desse programa em março, né? Em maio. E aí eles falaram, pode começar. Aí nós começamos em junho, né? Atendendo bem, assim, ainda bem que nós fizemos uma adesão somente do hipertenso e diabético, e esse recurso ainda não caiu na conta, né? Por exemplo, é dispendioso para o município, porque é uma coisa que a gente está fazendo a nível de consórcio, né? Ele vem para o município, ele vai vir, por exemplo, R$50, que é o valor de uma consulta, e todos os municípios vai fazer a sua complementação. Hoje a nossa consulta de especialidades pelo consórcio, ela está saindo a R$88, e cada município vai fazer essa complementação. Nós podemos fazer isso, né? Quando nós fomos orientados pela Secretaria de Saúde, pela SES, nós comentamos sobre isso, se poderia fazer essa complementação, uma vez que o médico nenhum, ele vai atender a nível de tabela SUS, né? Hoje uma consulta
SUS é R$10, então eles fizeram esse valor de R$50. E o que mais? Uma consulta de enfermagem é R$6, né? Uma consulta de qualquer outro profissional é R$6. E a gente está fazendo a complementação aí no caso. E mesma coisa o ginecologista, né? Só que como esse recurso não veio, a gente está fazendo complemento, né, total, né, no caso da consulta. E os municípios estão também fazendo a dele. O que a gente pediu? Nós vamos fazer uma reunião agora, dia 28, com a responsável pela SES, que é a referência, que é a Tâmara, e nós pedimos para a Cátia, que é a nossa coordenadora, nossa diretora de saúde, para ver se a gente consegue ainda pegar essa meta nossa, porque eu achei assim muito, sabe, falho do Estado. Inclusive eu tive reunião de CIB dia 17, por isso que eu não compareci na audiência pública de São Sebastião do Paraíso, né? Eu faço parte da diretoria do COSEMES, né, em Belo Horizonte, e aí eu participei da reunião do COSEMES e da CIB-SUS, onde eu comentei sobre isso. Eu achei que foi muito falho, uma vez que esse recurso já teria que ter caído, né? Desde que eles exigiram de nós, a gente está trabalhando desde maio, então nós começamos em junho, né, com atraso, porque a gente tinha que se organizar em relação aos municípios, e aí a gente não pôde, a gente não recebeu nenhum recurso ainda. Então ficou, parece que deles creditarem agora, a partir de setembro, né, e com antecedência, olha para você ver, diz que vai ser com antecedência, então quer dizer, se foi com antecedência, eles teriam que ter acreditado em maio, né, e se a gente não cumprir meta, aí vai diminuindo o recurso de acordo com o que a gente cumprimento de meta, certo? Pelo menos utilizar essa meta que a gente fez, né? Se num recurso não caiu, mas pelo menos utilizar essa meta, porque é um programa que começou agora e ele vai até 2025, né? Então, assim, a gente não sabe se vai dar certo. A gente fez primeiro para a gente conhecer, porque foi um programa que eles já colocaram para nós, para a gente fazer, mas ninguém falou como que era. Então, a Aline marcou uma visita técnica lá em Santo Antônio do Monte, que parece ter um programa muito... Parece não, né? Eu fui lá. Um programa super bacana. E a gente pôde ver. E dentro disso aí também a gente tem metas que a gente tem que cumprir. Mapa, Holter, teste ergométrico, né? Eletrocardiograma, e também em relação à ginecologia, ao câncer de mama, ao câncer de colo uterino, o que tem que ser feito, né? E é importante que a gente tenha que cumprir essas metas, não só em relação às consultas, né? Em relação a exames também, né? É isso. É um programa assim, muito interessante, porque além dele ampliar a atenção especializada, ele qualifica, né? Ele traz algumas linhas específicas de cuidado, então ele pega o paciente aí desde o início e dá continuidade, né? Passa por diversos profissionais. E o importante também nisso aí que a gente vê é o seguinte: às vezes esses pacientes que a gente trabalha com eles, com feridas, né? Que são pacientes que a gente precisa do estomoterapeuta para estar indo fazer do curativo, para curar aquela ferida. Às vezes são pacientes que não passaram por um vascular, né? Assim, não foram avaliados com um vascular na hora certa, no tempo certo, e hoje estão necessitando aí de um estomoterapeuta e poderia não estar nessa situação, né? E a mesma coisa com o diabético, que são pacientes que são propensos a isso, né? A ter uma falta de circulação e ter uma ferida, né, vascular, né, Adael? E é isso. Acho que mais é uma prevenção para não chegar nessa situação. Dando continuidade no setor de fisioterapia, aqui o fluxo, né, dos agendamentos, né, de fisioterapia, a gente já explicou aqui nas outras reuniões. No primeiro quadrimestre a gente teve um total de 440 agendamentos na clínica, 5.023 sessões de fisioterapia na clínica de fisioterapia e total de 53 visitas domiciliares.
Aqui o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, CAPS AD, atendimentos aos usuários, né? O número total aí de atendimentos de psiquiatria, assistente social, psicólogos, enfermeira e monitores. CAPS 2, número de atendimentos aí de assistência social, psicólogo, enfermeiro, monitores e psiquiatra para o primeiro quadrimestre. E lembrando que o CAPS ele atende aí também, né? Obrigatório o atendimento dos municípios que compõem a micro. Aí os municípios que enviaram pacientes para o CAPS, né? Capitólio é o município que mais envia pacientes, né, para atendimentos no CAPS. Doresópolis, Guapé não enviou nenhum nesse primeiro quadrimestre. São Roque, 5, Vargem Bonita, 4 e Pimenta. Pimenta porque tem CAPS, gente. Por isso que eu acho que, né, não vem. Mas se eles quiserem utilizar, eles podem utilizar, porque lá não tem o AD, lá só tem o CAPS, né? CAPS 1, né? Isso, CAPS 2, os atendimentos dos municípios, os 13 de Capitólio, 1 de Doresópolis, 1 de Guapé, São Roque 17, Vargem Bonita 6, Pimenta nenhum. Farmácia Municipal, né? Aqui os atendimentos realizados aos pacientes da farmácia, né? Pacientes atendidos com a entrega de medicamentos básicos, foram 16.250, pacientes atendidos com medicamentos jurídicos, né? 1.987, pacientes atendidos com entregas de oncologia e oftalmologia, 434, pacientes com atendimentos com montagem e entrega de medicamentos especializados. Esse aí eu queria explicar um pouquinho mais. A Tatiana está aqui, né? E se ela quiser até explicar, eu acho que é interessante. Esses pacientes atendidos com montagem e entrega de medicamentos especializados são os medicamentos que a gente habilitou para estar entregando esses medicamentos aqui em Piauí, mas eles são a mesma coisa, são do Estado, né? Então, qual que foi o benefício para a gente estar tendo aqui? Quem faz o processo é aqui, né? Quem cadastra é aqui, e o medicamento vem para cá. Mas esse medicamento, antes dele vir para cá, ele vai para Passos. Então, a gente, né, a Tatiana manda buscar esses medicamentos e, às vezes, esses medicamentos não vêm todos. Então, às vezes, as pessoas falam assim, fui lá na farmácia, não tem medicamento. Mas são medicamentos especializados que vêm do Estado ainda, né? Eles que fazem essa entrega e vai entregando de acordo com as licitações deles, né? Às vezes falta algum medicamento. Outro dia eu vi comentário nas redes sociais que estava faltando, eu perguntei para a Tatiana, ela falou, Rosângela, são medicamentos que estão em falta, né? Que não chegaram ainda do Estado, né? E que a gente vai buscar. Então, às vezes, e até tem, às vezes, contra assim, a gente, eu liguei no Regional de Passos e falou que já chegou. Já chegou alguns, né? Mas não chegou às vezes todos, né? Então isso é muito importante a gente falar aqui, comentar, porque às vezes, né, chegam essas informações assim, às vezes errôneas, que não tem muito sentido. Rosângela, eu vou te cortar aqui um pouquinho, até você me desculpe que eu ia perguntar antes, mas aí daí eu dei continuidade, eu não quis interromper. Pode falar. É até bom que você respire um pouquinho. Eu entrei com uma indicação aqui, esses dias atrás, eu não lembro se eu conversei foi com você aqui também. A hora que você entrou aqui, falando daquelas feridas, né? Porque eu até estava dando uma olhada com uma vereadora de outra cidade aí, a respeito desse aparelho, que atende, né, as pessoas aí que têm... Como é esse cara? Então, até eu levei essa demanda lá para o deputado, para o Cássio, a secretária dele da área da saúde, a gente estudou muito nessa área, nesse aparelho, não pelo valor, que ele é um aparelho caro também, mas até para colocar onde que vai colocar. Acho que para colocar ele teria que ir para Santa Casa, teria que ir um espaço maior. Você fala câmara hiperbárica ou você fala... câmara hiperbárica. Eu estava até tentando, eu achei que era de ozônio. Buscar aqui, câmara não estava encontrando, eu esqueci o nome. Então, eu não sei qual que é a sua opinião nesse sentido, eu até queria ver a sua opinião, para a gente dar continuidade, se é interessante esse aparelho, hoje, para trazer ele para Santa Casa, se a gente tem que reunir também com o pessoal da Santa Casa. Para te falar a verdade. Não tem, né? Não, nem Passos. Mas a gente vê que a demanda é tão grande, né, Rosângela?
que a gente precisava. Olha, hoje vezes... a gente não tem pedido, muitos pedidos, porque eu acho que, como não tem, eu acho que quando a gente tem uma porta aberta e tem aquele serviço, é lógico que as coisas acontecem, né? Então, assim, aparece de vez em quando para a gente lá, mas a gente não tem, e não tem passos, porque esse serviço é um serviço de alta complexidade, né? Então, assim, eu não sei se ele viria para nós. Se ele vier para nós, então nós vamos ter que ser referência de micro e de macro também, né? Porque, para te falar a verdade, eu não sei se ele tem em Alfenas, eu não sei se eu acho que não tem. Para te falar a verdade, eu acho que tem em Pouso Alegre. E Pouso Alegre, se tiver esse serviço, é deles. Eles não têm, nós não temos referência, né? Então, não tem passos, não tem... Então, é um serviço que vai ser de alta, e se, por exemplo, acontecer dessa forma, né, a gente vier para Pinhuí e tal, é uma coisa que é a nível que a gente vai ter que atender toda a região. Eu imagino que sim, pelo valor do serviço e assim, também eu acho que tem que verificar isso aí a nível de SUS, se é um valor, né, que tem que ser, tem algum profissional que faça por esse valor, tudo né, é muito bom, mas a gente tem que estar trabalhando tabela SUS e não tabela SUS, porque a maioria dos profissionais hoje não aceita só tabela SUS, né? Então a gente tem que estar verificando isso, assim, é um trabalho maravilhoso, né? Não tem nem que ver. Né? A gente até, nos dias a gente estudou um pouco, e as reuniões lá, a gente estava vendo assim, algumas dificuldades, né, nesse sentido, para esse aparelho. Mas aí depois, né, a gente podia estar reunindo, ver essa possibilidade. Eu sei que Passos estava pleiteando para Santa Casa, mas assim, parece que era de um profissional, sabe? E a nível particular, né? Ou às vezes até convênio, não sei, mas menos SUS, né? Eu acho que tem que ser um estudo feito, né, bem feito para ver, né, escopo, né, e ver se vale a pena, sei lá, né, se for a nível de Pinhuí ou a nível de Passos, ou se o Cássio, né, a gente tem que fazer um estudo, né. E isso também, quando é a nível de SUS, vai em CIB, passa, né, para uma avaliação aí, né, tipo um mamógrafo, né. Nós ganhamos. Total de pacientes atendidos, né, na farmácia. Hoje a gente tem uma estomoterapeuta, consórcio, e tem o Márcio, que é nosso funcionário, né? E os dois, por exemplo, o consórcio tem feito ozonoterapia junto, né? Quando ele tem as sessões que mesmo o estomoterapeuta avalia e vê a necessidade, né, e a indicação de estar fazendo. Né? A gente hoje tem pelo consórcio e temos feito muito, sabe? Tem muita ferida. A gente não dá conta de atender do jeito que tem que atender. Porque às vezes, se a demanda for grande, né, às vezes, né, às vezes se não vier para o Piuí, né, às vezes a gente lutar para vir para Passo, porque Passo já é uma referência, né? Então fica mais fácil também da gente estar fazendo esse trabalho, né? Não é? Então, retornando, o número de pacientes atendidos no primeiro quadrimestre pela farmácia foram 20.302 pacientes. Assistência social, né, o Serviço de Assistência Social da Secretaria de Saúde, aqui as atribuições, né, orientar os usuários do SUS sobre direitos e deveres, encaminhamentos adequadamente às demandas aos setores responsáveis, garantir a proteção básica da saúde. Aqui são os insumos que são ofertados, né, àqueles pacientes com necessidades, pós-avaliação social e indicação para tal, né, dieta interal, litros, foram 2.016 litros de dieta interal, suplementos alimentar latas, foram 1.220 latas, fralda geriátrica foram 2.952 pacotes, fórmulas infantil para prematuros e alérgicos, foram 132 latas e aparelho auditivos, 91 pacientes atendidos. Esses aparelhos auditivos, gente, é SUS e Alfenas.
que a média de atendimentos de pacientes, né, no primeiro quadrimestre, janeiro 401, fevereiro 424, março 430, abril 418. Alô Saúde, que é o transporte, né, dos usuários dentro do município entre os diversos serviços de saúde. A média de quilômetro rodado no primeiro quadrimestre foi 9.642 quilômetros e uma média de usuários atendidos, 5.742 usuários atendidos nesse primeiro quadrimestre. Centro de Atendimento à Saúde, o Núcleo de Controle, Avaliação e Regulação de Auditoria. Lá e falar sobre o transporte SUS? Está no final, junto com o transporte, tá? Aqui, gente, são os atendimentos SUS, tá? Não consórcio. É o total de 21 aí, biópsia 120, órtese e prótese 2, cintilografia 12, cateterismo 9, ressonância 10, tomografia 59, total de 21. Consultas de ortopedistas, dermatologista, cirurgião geral, gastroenterologista e oncologia, novos tratamentos. Isso aí, gente, é o que a gente tem. Ali no caso é o doutor Junim, doutor Zé Antônio Dias, doutor Antônio Carlos e doutor Ângelo, tá? São os profissionais que são nossos mesmo, por isso que a gente fala SUS. Né? São profissionais que são concursados pela prefeitura ou do estado. Aqui o consórcio, né, de saúde, o total investido para a oferta aí de consultas, exames e procedimentos especializados. O total aí no primeiro quadrimestre foi R$ 1.811.084,40. Um total aí de 51.493 procedimentos, né, nesse primeiro quadrimestre, quase que o dobro total da população do município, dá quase 2 para cada habitante. Aqui um comparativo do primeiro quadrimestre de 2023 com o primeiro quadrimestre de 2022, né, houve um leve acréscimo aí, a gente sempre tem buscado aí aumentar o hall de atendimento e atender o maior número de pessoas que demandam o serviço de saúde. Que comparativo mensal, né, do primeiro quadrimestre em azul de 2023 e primeiro quadrimestre de 2022 em vermelho. Janeiro, fevereiro, março e abril. E aqui o comparativo de número de procedimentos realizados, né, via SUS mesmo, né, que nós conseguimos realizar 1.890 e consórcio 51.493, que mostra aí que o município ele tem financiado aí mais de 90% com seus recursos próprios os serviços de saúde do município. Referente às emendas impositivas, né, para cirurgias eletivas e exames complementares destinadas à Secretaria de Saúde por vocês, vereadores aqui da Câmara. Aqui, sobre cirurgias eletivas, o recurso destinado para cirurgias eletivas foram R$ 439.536,20, que foram divididos aí um valor de R$ 289.536,20 para cirurgias realizadas na Santa Casa de Piuí e R$ 150.000 na Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Exames complementares, os exames complementares nós alocamos o valor de 720, 177,80, todos na Santa Casa de Piuí. Os exames aí, gente, foram ultrassom, mamografia, risco cirúrgico que a gente faz, né? O que mais? Endoscopia, colonoscopia, tomografia e ressonância. O valor total das emendas, né? R$ 1.150.714. Aqui as cirurgias realizadas, né, nesse primeiro quadrimestre, com as emendas só do primeiro quadrimestre, tá, gente? Janeiro, fevereiro, março e abril. 39 cirurgias realizadas em Piuí e 10 realizadas em São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso a gente usa muito, gente, para urologia. E às vezes alguma ginecologia, porque a gente estava sem ginecologista que fizesse cirurgia aqui em Piuí. Estava a maior dificuldade do mundo para conseguir um ginecologista que operasse, né? Em Rosário, só deve ser, tá? É só para lembrar também que é a importância da Câmara, da emenda impositiva para a Secretaria da Saúde. Porque a gente sabe muito bem a fila, como que é a secretaria, né? Aquela fila, aquele tanto de pedido, tanto de gente precisando.
pessoas que não têm condições de pagar e que estão ali em casa, né, sentindo dor. Então, essa importância da Câmara tá colocando a impositiva, né, para alavancar a saúde, diminuir essa fila, ela é importantíssima. Então, a gente vê aí, ó, pelos números, né, deu mais de 1 milhão, né, mais de 1 milhão. E outra coisa super interessante, Rosângela, que a gente vê, é que a porcentagem que foi feita na Santa Casa de Piuí. Porque, geralmente, a maioria das cirurgias, dos exames e tudo, ela ia para fora. Então, isso tudo ajuda também a economia de Piuí, a economia da nossa Santa Casa. Porque, às vezes, ela passa por uma gestão, igual a Rosângela falou, que começou um projeto em abril, maio, agora que eles vão começar a pagar, né? A mesma forma é a Santa Casa. Às vezes a Santa Casa passa momentos difíceis, que o governo atrasa pagamento e a Secretaria de Saúde deixa de investir aqui, né? Porque nós temos profissionais qualificados, profissionais na área da saúde, né, com qualidade. E foram feitas quantas cirurgias? Então a Câmara está apoiando, está ajudando, está fazendo as cirurgias, os exames aqui na Santa Casa. Então isso tudo ajuda as pessoas que precisam, ajuda quem precisa e também, ao mesmo tempo, ajuda a Santa Casa, né? Porque é uma parceria. Nem só, eu falo assim, a gente colocou mais recursos em exames, porque não adianta a gente ter dinheiro para fazer a cirurgia, não ter dinheiro para fazer os exames. Então, por exemplo, eu vejo o seguinte: cada cirurgia que a gente faz, a gente gasta de risco cirúrgico, pelo consórcio, R$ 534. A média. Depende muito, que às vezes, por exemplo, vai no cardiologista, ele pede um eletro, que é o normal, né? Um eletro e um raio-x de tórax. Mas às vezes aquela pessoa está mais complicada, ele pede um eco, aí fica mais caro. Ele pede, às vezes, um mapa, um holter, né? Então, isso aí, assim, quando você gasta o mínimo, até uma catarata, eu gasto R$ 534. Hoje a gente ainda fez uma conta, eu e a Kelly, para a gente saber, assim, como que fica o valor de uma cirurgia. Porque aí você tem ali, passa ali, daí, por exemplo, para mim fazer uma adenoide, eu tenho que gastar R$ 534, né? E mais a cirurgia. E outra coisa, sempre que eu fiz uma cirurgia ali de vocês, da emenda impositiva, eu fiz um valora. Porque ele não faz o valora, eles não fazem. A Santa Casa em si, médico nenhum quer operar se não for fazer valora. Valora, gente, é uma tabela SUS melhorada. Entendeu? Então, assim, se você cumprir a meta, no outro quadrimestre aumenta mais um pouquinho. Então, com isso, a gente fez um combinado, né? Que cada cirurgia de valora, a gente dava ou uma emenda impositiva ou um consórcio. Então, ali nós vamos triplicar o valor da cirurgia. Esse aí é o primeiro quadrimestre. Vocês vão ver o segundo quadrimestre de vocês, como é que foi bacana. E em relação a consórcio também, e em relação à emenda impositiva, e em relação ao valor também. E com isso, a gente faz esse combinado não só de Piuí, de outros municípios também. E eu vejo, assim, às vezes a gente puxa a orelha dos outros municípios, eu não posso reclamar, né, de nenhum, assim, não, mas a gente sempre tem um que é mais parceiro, né? Então, assim, a gente fala o seguinte: a gente precisa deles para nos ajudar, porque a meta quadrimestral de cirurgias é 89 cirurgias, e a gente não dá conta, Piuí, de fazer 89 cirurgias, eles não dão conta de fazer, porque, vamos imaginar, 89 cirurgias eu tenho que dar 89 valor, emenda impositiva e consórcio. Ou consórcio. Isso é questão de gestão, né? Gestão, é complicado. Saber negociar. Se você não tiver uma emenda impositiva, nós não damos conta. Entendeu? Então, assim, eu tenho só que agradecer. E eu falo para vocês, nós estamos meados de agosto. O recurso de vocês já acabou. Eu não tenho um centavo mais.
entendeu? Se eu tiver 8 mil, a gente fica até esperando, porque eu estou esperando julho, eles mandar a fatura de julho, a Santa Casa, tanto a Paraíso quanto Piauí, as faturas, né, de cirurgias e de exames, para a gente saber se sobrou alguma coisa. Então, quer dizer, nós gastamos ela em 6 meses. Né? Ô, Rosângela. Aí, às vezes, para a gente até cumprir as metas da Santa Casa, ajudar a Santa Casa, porque a gente ajuda muito, porque se a gente não cumpre o valor, eles não recebem recurso. Entendeu? E um depoimento dos próprios funcionários da Santa Casa, que eles falaram que nunca trabalharam tanto, né? Não, super bacana, ó, super bacana. Nós estávamos com cirurgia ginecológica, gente, parada desde outubro do ano passado, que a gente estava sem ginecologista para fazer, né? Porque não é qualquer ginecologista que ele faz cirurgia, ele tem que ser cirurgião ginecológico, né? A gente tem muitos ginecologistas, mas eles não fazem cirurgia. Então, com isso, né, parto, você está tranquila, faz SUS, não tem problema, né? Mas as cirurgias, esterectomia, períneo, né? Várias cirurgias ginecológicas, se você não tiver um bom cirurgião, não faz. E a gente fez muita cirurgia ginecológica, muita. Sabe? Então, a gente não faz mais, gente, porque a gente não dá conta. E fila vai existir sempre, né? Porque você faz uma, chega 3, né? A porta está aberta, né? Então, é isso, né? Ô, Rosângela, a gente vê igual um depoimento desse da Santa Casa, a gente fica feliz, né? Porque o negócio está andando, a fila está andando, ela não está parada, está dando resultado. Então é isso que a secretaria precisa, né? É trabalhar, e ela está trabalhando, né? Então a questão de gestão, a parceria com a Santa Casa, ela é muito importante, com o consórcio de saúde, a gente vê. Então a gente tem que cumprimentar. Mas eu vou fugir um pouquinho aqui, se isso não importa não, mas é só da minha fala aqui. Esse trabalho que a gente vê a Secretaria de Saúde fazendo, né, junto aqui com a Rosângela, com o Dael, com toda a equipe aqui da saúde, né, a gente vê que esse trabalho aqui a gente tem que valorizar muito. A gente tem que valorizar porque eu tenho acompanhado, eu tenho assim, participado de eu gosto muito dessa área da saúde, e a Rosângela sabe aqui, os meninos sabem. Eu já participei, né? Eu participo aí de alguns encontros, né? Dos congressos da saúde. Às vezes é um pouquinho longe, né? Nós fomos em Brasília, onde começou até o primeiro movimento que nós fizemos, né? através para o piso salarial também, né? Da enfermagem. E nós já fomos. Esse até começou antes. Depois nós começamos aqui, né, Rosângela? Nós fomos para o Mato Grosso. Nós tivemos agora em Goiânia, nós tivemos aí tudo trabalhando na área da saúde. E a gente vê o resultado positivo que está acontecendo na nossa secretaria, no nosso município. Então, essas viagens, esses encontros, eles são muito importantes. Até uma serve para avaliar o nosso trabalho, né, nos projetos, nas palestras. A gente encontrar com a ministra da Saúde, o nosso secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, e bater papo quando nós estamos batendo papo aqui. E a gente sabe a dificuldade que é de marcar um encontro, de marcar uma reunião em Belo Horizonte para resolver os problemas do nosso município. Então, quando a gente participa, e tinha lá 11 mil, 12 mil pessoas, Brasil praticamente inteiro, né, vamos se dizer assim, num congresso desse, serve muito para a gente avaliar, serve muito para a gente trazer novidades, coisas diferentes para o nosso trabalho. Então eu quero cumprimentar vocês, Rosângela, todos da área da saúde, todos, porque a gente vê de perto a apresentação dos trabalhos, né? E ver o tanto que a nossa realidade é melhor do que a de todos, né? E ver o tanto que a gente está bem, o tanto que a gente está à frente, né? Alguma coisa que a gente precisa melhorar, claro,
Mas a gente vê de perto, a gente comenta, gente, mas graças a Deus nós estamos no caminho certo, nós estamos indo bem, e daqui a gente precisa estar melhorando cada vez mais. Então isso aí é um trabalho de responsabilidade, né, de compromisso, a preocupação com a saúde do povo de Piuí. Então a gente não tem horário, não tem distância, não tem nada. O importante para nós é buscar novidades, é buscar parcerias, né, para a gente estar resolvendo, né, o problema da saúde do nosso município. Então, e eu falo, Boi, né, e demais vereadores e vocês também que estão com a gente lá, eu tenho 35 anos que eu estou na saúde pública, eu nunca vi, não só Piuí, né, mas o governo também do estado e o governo federal, ele dedicar às cirurgias igual está sendo, né? Porque assim, é lógico que o município aí é tudo, né? Porque a responsabilidade ela cai para o município, né? Por exemplo, uma tabela valora. Se o município não atuar igual nós estamos atuando, você não consegue fazer valora, né? Que é uma tabela SUS melhorada, que ele incentiva dessa forma, mas que nem todo hospital e nem todos os médicos concordam, mas é um incentivo, né? E aí a gente vai, né? Se for um bom gestor, se for um prefeito, né, bom, os vereadores bons, né, que atuam, uma equipe boa que atua de forma a fazer uma gestão boa, você não consegue, né? E eu acho que dessa forma a gente tem feito um trabalho assim, né? Eu acho que pelo menos a gente tenta fazer uma coisa melhor, né, para a população, e tem tido, não só de cirurgias, mas de exames, né? Então, eu acho que é quando isso. você fala de gestão, né, Rosângela, a gente vê aí que uma gestão, o tanto que ela é importante, começando do prefeito, mas o prefeito, se ele não tiver, né, alguém um secretário, uma secretária naquela área que tem compromisso, tem responsabilidade, o negócio não anda, não adianta. Se a secretária não tem uma equipe, né, se ela não tem uma união, se a equipe dela não vê que o secretário, que a secretária está trabalhando, está correndo atrás, está respondendo suas mensagens de madrugada, que buscam uma alternativa, que tem dó das pessoas que precisam, então também não resolve. Então hoje essa gestão, essa parceria do prefeito, secretário, a equipe da saúde, os vereadores, então ela é muito importante. E a gente é parceiro, os vereadores estão aqui parceiros, e eu tenho certeza que nós vamos continuar o restante desse ano, o ano que vem, para a gente ajudar quem precisa. E saúde é essencial. Ótimo. Gente, retornando então, né, das cirurgias das emendas, foram 49. Total gasto aí no primeiro quadrimestre na Santa Casa de Piuí, 152.569,64, e na Santa Casa São Sebastião Paraíso, 64.623,81. Aqui o saldo, né, que nós temos para a Santa Casa, tínhamos, né? Que nós tínhamos no primeiro quadrimestre para a Santa Casa de Piuí, Santa Casa São Sebastião do Paraíso e os exames complementares. Cirurgias referente ao programa Valora Minas, tá? Foram realizadas no primeiro quadrimestre 44 cirurgias, são esses elencos de cirurgias aí, 44 cirurgias, e valor total do risco cirúrgico que foi pago pela Secretaria de Saúde, R$ 23.546,16. Cirurgias realizadas pelo Consórcio Municipal de Saúde, foram realizadas aí essas cirurgias, o total de 116 cirurgias no primeiro quadrimestre. Total aí de 102 cirurgias em Piuí, 14 cirurgias aí entre São Sebastião do Paraíso, Passos, Poço Fundo, 116 cirurgias, valor aí total 228.391,68 e 62.076,24 dos riscos cirúrgicos. Total de gasto 290.467,92. SUS alta complexidade, esse aqui é SUS, né? Cirurgia SUS mesmo, oncologia, clínica médica, cardiologia, total de 64 cirurgias. Isso aí, gente, são cirurgias de alta complexidade.
certo? Às vezes a gente até faz algum complemento de OPME. Às vezes, né, às vezes um parafuso, uma válvula, alguma coisa que precise, a gente faz um complemento com esse valor. Mas ali são cirurgias de alta complexidade, que às vezes vai pelo SUS fácil, às vezes também são eletivas, né? Então, aqui, as cirurgias foram realizadas 64 passos, uma em Alfenas, total de 65, e o gasto aí com risco cirúrgico. O total de cirurgias, então, realizadas aí no primeiro quadrimestre, com emendas impositivas, Valora Minas, ajuda consórcio e as de alta complexidade, 284 cirurgias só no primeiro quadrimestre de 2023, um total aí aplicado de R$ 566.070,02. Aí juntando todos, gente, Valora, emenda impositiva, consórcio e também o SUS, né? Agora, a partir de maio, aí tem o Opera Mais do Ministério da Saúde, entendeu? E nós vamos estar apresentando na próxima. Tem o Opera Mais, que são poucas cirurgias, são 25 cirurgias só, mas não deixa de ser cirurgia, a gente deve beneficiar com elas em relação, por exemplo, eles fazem para nós, a gente complementa, né, com outra cirurgia do mesmo fim, ou consórcio, ou no caso emenda, a gente, né, fez isso. Transporte, SUS, né? Transporte de pacientes para tratamento fora do domicílio. Aqui os principais locais, né? Os principais municípios que foram transportados pacientes para tratamento fora do domicílio. Total aí de 1.492 viagens, quilometragem média aí 396 mil quilômetros, 424 para o primeiro quadrimestre de 2023. Aqui a gente trouxe a respeito de um programa, né, uma deliberação, uma resolução que saiu do Estado, chamado Transporta SUS, né, que eles pagam diária de locomoção a cada 50 quilômetros ao município. Na verdade, é uma forma que o Estado tem de incentivar os municípios a realizar o registro dessas viagens no sistema chamado CISUS, que é o Sistema de Faturamento SUS. Né? Ele paga um valor ao município para ajuda de custo em manutenção de carro e gasolina, né? Na verdade não é diária, é unidade de remuneração, né? Uma ajuda de custo ao município para auxiliar na gasolina, na manutenção dos veículos, né? E é só para viagens dentro do Estado. A cada 50 quilômetros, no mínimo 50. Você ganha uma unidade de remuneração. Isso iniciou no ano de 2023 agora, né, em janeiro de 2023, tanto que vocês podem ver aí que em janeiro nós não tivemos nenhum registro, porque foi o período de readequação do nosso sistema de informação para estar informando, né, a gente informa tanto o passageiro quanto o acompanhante, e ganha unidade de remuneração para os dois. Em janeiro foram informados nenhum, porque a gente estava em readequação. Fevereiro foi teste. Março e abril a gente já vê aí um acréscimo. Agora, a partir do segundo quadrimestre, vocês vão ver o quanto aumentou essa unidade de remuneração e o valor informado, aprovado. Foi uma tarefa difícil, né? Porque quem começou assim, a trabalhar nisso aí foi o Dael. E o programa do TFD é totalmente diferente do programa que a gente utiliza. Que o Ministério pede. E pensa assim, a informação de cada paciente. Você tem que passar para o Ministério da Saúde, a gente chama de BPA individualizado. Cartão do SUS, nome completo, sexo, data de nascimento, idade, endereço, município, para onde que foi, acompanhante, tudo. Então, assim, a gente tinha que adequar o sistema para gerar essas informações. Não quer dizer, gente, que nós deixamos de ganhar esse valor. Esse valor ele está dentro do nosso teto financeiro de R$ 78 mil por mês. Então, às vezes vocês vê que o número de informação está bem menor do que a realidade, e realmente está, porque foi um período aí de transição do sistema e readequação, mas nós não deixamos de ganhar recursos, né? Nós geralmente todos os meses
extrapolamos o teto. Nosso valor, ele não passa de 78 mil por mês. Então, assim, a gente informa, eu trouxe aqui até para vocês verem, para vocês não acharem que a gente deixou de ganhar. O nosso teto mensal é 78 mil reais para média complexidade. A gente informa esses dados aí, ó, 312 mil, 338 mil. A título de série histórica. É muito importante a série histórica. São dados de faturamento do Ministério da Saúde que o município produziu para esse mês. Então, você pode ver, a gente recebeu, nós produzimos 312 mil, mas o Estado só ressarciu para a gente 78 mil. Então, o restante é tudo com recurso próprio do município. Então, essa falta de informação dessa unidade de remuneração não impactou no recurso transferido ao município, porque a gente sempre informa além, né? Você pode informar além, mas esse além é para série histórica. É muito importante você ter série histórica, porque, por exemplo, o dia que a gente for fazer uma gestão plena, aí a gente tem série histórica para a gente trabalhar em cima disso aí, entendeu? Então, mas é isso aí, é os 78 mil meses que vem por mês. Gente, é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar dúvida referente a algum assunto. Eu quero manifestar, até eu ia escrever aqui para mim não esquecer. Eu quero manifestar, Rosângela, sabe o quê? Eu vejo assim, ó, o trabalho da saúde, o tanto que ele é bem feito, da gente estar buscando, né, a saúde buscar dentro da cidade, todos os bairros, a zona rural, está acompanhando de perto, né, a saúde da população. E a gente sabe a grandiosidade que é esses congressos. Eu acho que o gestor, que o prefeito, ele tinha que estar presente em alguns desses congressos, para ele ver de perto, para ele valorizar a saúde do próprio município. É claro que você traz tudo, passa tudo para ele, mas o gestor também tem que acompanhar e ver, porque ele tem que ver de perto, né, para ele valorizar ainda mais. Já valoriza, mas eu acho que ele precisa. E eu acho também, Rosângela, que o prefeito, é uma crítica construtiva, que ele precisa investir mais nas meninas, no pessoal da saúde, levar mais gente, porque isso não é gasto, isso é investimento. Tem que investir, continuar investindo mais na saúde, levar mais pessoas lá junto com você, entendeu? A gente sabe que você está lá, está muito bem representado, né? O Dael, a equipe, mas precisa mais. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade demais, porque é muito importante. Falar que o Dael apresentou um trabalho, né? O Dael apresentou um excelente trabalho lá. Um trabalho de Piuí, que é sobre imunização, né? Como que a gente fez a nossa imunização aqui, e ele foi classificado, ele foi apresentar esse trabalho. E assim, quando ele, no caso aí, né, você foi contemplado, né, com a geralmente os congressos de saúde, ele abrem espaço para os municípios submeterem experiências exitosas desenvolvidos no seu território, né? A gente faz um trabalho escrito, né, com as normas técnicas, conforme o Congresso exige, e é avaliado por uma banca de professores de universidade. E esses professores classificam alguns trabalhos para estarem sendo apresentados no Congresso. Eu acho isso interessante porque você tem a oportunidade de conhecer a experiência de outros municípios com realidades muito diferentes ou às vezes até parecidas e que a gente pode trazer para o nosso território e implantar aqui como uma experiência exitosa. Então, o ano passado a gente foi para o Mato Grosso dessa forma também, a gente submeteu um trabalho do município, foi aprovado. Esse ano a gente submeteu também, o trabalho foi aprovado, o autor, que no caso foi eu, ele é financiado, a viagem dele pelo Conasems, né? Então eu ganhei, o autor... Você foi pelo Conasems e eu fui pelo Cosemes. O Cosemes financiou porque eu faço parte da diretoria. Então os diretores, eu faço parte da diretoria da CIB regional. A nossa CIB regional é o Valber presidente, eu faço parte da diretoria CIB-SUS e tem uma vice-presidente e um secretário. Então, nós 4 ganhamos as
o hotel e a passagem aérea. E aí a prefeitura financiou as diárias, né? Isso, de diária para alimentação, né? Então, assim, além de ser um trabalho bacana, né? Interessante, não onera. Né? A inscrição também é a prefeitura que pagou para a gente. Então, o CONASEMES, o Ministério, o Secretário de Estado, auxilia os autores aí com recurso financeiro para estar deslocando até o local. Então, a gente apresenta e concorre a prêmios, né, no Congresso. Além de vários estandes que tem no Congresso, com tecnologias novas, né, sistemas de informação. Pessoas novas, né? A gente conhece, por exemplo, a gente vê uma pessoa do Amazonas, né, que faz um trabalho com tanto sacrifício, tanto que, assim, quem ganha mesmo a experiência exitosa lá são o pessoal de lá, né? Porque a gente vê, coitado, ele anda de barco para fazer vacina. Então, assim, às vezes, Então, assim, uma experiência exitosa que para nós é tão tranquilo, né? Quando a gente vê, nossa vida é boa demais, né? Tanto que são difíceis, por exemplo, às vezes anda 1000 quilômetros para fazer uma coisa que a gente faz em 90 quilômetros para Passo, né? Isso não é realidade do Amazonas, do Pará, não. Realidade do nosso norte de Minas, né? Estou no ACIB lá e a gente vê assim, eles pleiteando um tomógrafo. E nós ganhamos um tomógrafo e nós já temos um tomógrafo, né? Nós ganhamos um mamógrafo e nós já temos um mamógrafo. Então, assim, a realidade é totalmente diferente, né? Quando você vê uma realidade de Piauí, assim, que o pessoal às vezes reclama, eu acho que a pessoa tem que viver um pouco a realidade que a gente vive, assim. Até eu, às vezes, eu assusto de ver o que eles estão, o Norte de Minas mesmo, nosso aqui, né? Quando nós tínhamos, a nossa UTI foi, né, desabilitada, não, ela foi suspensa, né? E eles pleiteando, assim, 2 leitos, porque não tinha. Então, assim, a gente fica preocupadíssimo de medo de perder os 10 leitos, porque se a gente perde os 10 leitos, ia para o Norte de Minas, que, né, tudo eles não têm, né? Então, Rosângela, por isso que eu faço aqui essa crítica construtiva, né? Às vezes a participação do prefeito, né? A gente vê aí que vocês foram financiados, né? Mas não... Só tem, sabe, que agradecer, que eu acho que o Dr. Paulo é uma pessoa muito assim, ele é um excelente administrador. Com certeza. Não tem melhor. Eu acho que, assim, é sensato, tem o pé no chão, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, o orçamento agora está terminando, ele já me chamou lá. Rosângela, cuidado, né? E é verdade, a gente tem que ter o pé no chão, porque o que adianta a gente fazer muita coisa e depois não ter dinheiro para fazer outras coisas? Não é só saúde, a gente tem tudo, né? Então, assim, ele é um ótimo administrador, eu agradeço ele muito em relação a tudo, que eu acho que, assim, a gente tem, às vezes, recursos, por exemplo, 78 mil. Se a gente for fazer 78 mil de alguma coisa, não dá para nada. Você concorda? Que é o dinheiro que vem, que o povo fala assim, mas vem dinheiro. Vem dinheiro do governo. Vem mesmo, 78 mil, viu, gente? 78 mil reais que vem de teto MAC. MAC é média e alta complexidade. O que é média? Nós temos ultrassom, mamografia, tomografia, exames laboratoriais, raio-x, cirurgias, tudo. E dá para fazer quantas cirurgias, gente? Né? Então, assim, a nossa realidade, quer dizer, hoje a maioria é tudo o município que cumpre. Então, se a gente não for um bom gestor, né, e a gente não tem que ter o pé no chão, né? Não adianta a gente falar que vai fazer e não fazer. Não adianta, né? Rosângela, e vamos negociar, conversar com ele, até mesmo a Câmara, se tiver legalidade, o José está aí, já pode até ver para nós também, porque às vezes tem como estar levando mais pessoas da saúde até para estar junto com você, né? Eu acho que seria importantíssimo isso aí. Mas cumprimentar toda a equipe da saúde, né? Eu concordo com você aí a respeito do prefeito, compromisso e responsabilidade dele, né? Ele está sempre junto, né? Apoiando a saúde, mas é uma questão também de continuar valorizando ainda mais a saúde e a equipe, né? Que a gente tem que valorizar a equipe também. É só, presidente, obrigado. O presidente não está presente.
Rosângela, eu quero te parabenizar, você, a toda a sua equipe, porque nós estamos acompanhando e, pelos relatos, pelos dados apresentados, vocês têm feito um milagre na saúde. Sei disso porque só pedidos meus que vai para você é os montes, né? E sempre que possível nós estamos vendo que a população está sendo atendida, mesmo com recurso um tanto escasso. Portanto, vocês meninas, meninos que estão aí na saúde, junto com o nosso carro-chefe, que eu falo que são os dois, vocês têm feito um trabalho incrível. E eu tenho certeza que ainda vai fazer muito mais, mesmo com o pouco dinheiro que ainda resta. Portanto, mais uma vez, continua desse jeito. Eu agradeço, né? E assim, queria deixar claro, gente, que a gente tem uma regulação, né? A gente, como que funciona? A gente tem uma regulação no SUS, eu tenho um médico, né? Ele avalia todos os pedidos quando chegam, né? E aí nós temos uma fila. Essa fila é acompanhada e essa fila tem as prioridades? Tem. Isso depende muito da justificativa que o médico coloca no pedido médico. Porque às vezes, né, não, passa fulano na frente, eu fiz a cirurgia, eu deixei meu pedido lá e andou mais rápido que eu estou esperando 2 anos. Então, isso depende muito, gente, da justificativa do médico, né? E em relação a exames, né, e em relação a cirurgias. Outra coisa também muito importante é as pessoas que deixaram pedidos em outra gestão, lá não tem telefone, sabe? Por exemplo, a gente vê que os protocolos deles não tinham telefone. Então, não tem como a gente entrar... Às vezes, a gente entra em contato quando tem telefone, o telefone não existe, não é da pessoa mais. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu estou há 8 anos esperando. Esses 8 anos para nós, às vezes, por exemplo, a pessoa chega lá e fala assim, vamos olhar, vamos procurar. Então, às vezes, esse pedido está lá de uma cirurgia de hérnia, por exemplo. Então, a gente começa a vida zero. Então, é muito importante as pessoas saberem disso. Quando tem telefone, a gente já buscou e já chamou. Se esse telefone funcionou, né? Atendeu. Se esse telefone não atendeu, está lá, a gente está à disposição das pessoas para buscar esse pedido e a gente começar a vida zero. Porque, imagina, 8 anos esperando, será que está na mesma situação? Né? Tem pessoas que já morreram, tem pessoas que não têm aquilo mais, aquela queixa, mas tem outra queixa pior, né? Às vezes já partiu para uma cirurgia cardíaca, às vezes estava esperando um cateterismo, já partiu para uma cirurgia cardíaca. Então, deixar claro isso, que às vezes não é, nunca me chamou, não. Então, procure, que de repente tem alguma coisa lá de vocês, né? E que a gente pode estar fazendo alguma coisa, começando, né, do zero isso. A gente tem um protocolo, né? Nós refizemos nosso protocolo, então tem solicitações que não são feitas pelos médicos dos PSF, são feitas só por especialistas. Por que isso? Deixar claro o seguinte, vou dar um exemplo. Um médico do PSF pede, às vezes, um Doppler. Então, ele pede um Doppler venoso e arterial. E quando esse paciente ele passa por um vascular, ele às vezes precisa de um Doppler arterial. Então eu estou fazendo 2 Doppler e poderia ser só um. Em vez de, por exemplo, de eu economizar uma consulta do vascular, ela é R$ 88, e um Doppler é 300 e tantos reais. Então eu economizo aí. Então isso aí é gestão. Não é porque o médico não sabe, não. Ele fez um pedido de acordo com o que ele achava. Mas um especialista, ele sabe o que é aquilo ali, porque ele tem especialidade naquilo ali, né? Aí vocês vão falar, não, porque o médico PSF não sabe. Não, sabe muito. Mesma coisa acontece com tomografia e ressonância. A gente tirou as tomografias e as ressonâncias do PSF. Por quê? Às vezes, por exemplo, pede uma tomografia e o médico quer uma ressonância. E uma ressonância é totalmente diferente do peso de uma tomografia, né? Ou às vezes pede uma ressonância e é uma tomografia, às vezes não precisaria gastar com aquilo ali. Então é nesse sentido
de organização do serviço, né? E otimização do recurso, porque muitas vezes, às vezes a gente... E outra coisa também, que é a nível de SUS, né? E que a gente estava fazendo e foi chamada a atenção. A gente aceitava todos os pedidos que vinham de particular e tudo. Hoje a gente aceita pedidos que vêm da nossa rede SUS. Ou médico do PSF, ou médico do consórcio. Que o nosso consórcio é público, é um SUS melhorado, né? Que a gente paga por ele, o município paga por ele. Mas, por exemplo, o particular a gente pede para passar para o PSF e começar com uma porta de entrada. Qual que é a porta de entrada de todo mundo? É a atenção básica. Então, a atenção básica, passa pela atenção básica, começa vida nova, e é isso que a gente colocou isso no protocolo, certo? Rosângela, você falando aí dos R$78 mil, dependendo da cirurgia, não vou falar nem pelo seu trabalho no particular, 78 mil você não faz nenhuma cirurgia. Meu tio está para fazer uma cirurgia de uma válvula no coração, que vai ficar um absurdo. Eu sei. Né? Então, eu sei, e ele ainda conseguiu um desconto. Pois é. E assim, é uma cirurgia gravíssima, né? Que ela cobre 3 vezes mais que o nosso teto que vem para cá. Você entendeu? E a gente fala assim, ó, igual você comentou aí, a gente sabe que a gente vai muito no departamento, lá na secretaria, a Joana, as meninas, a Kelly, a Detrúzia, a gente sempre leva alguma coisa que está em atraso. E geralmente acontece o que você disse, né? Outro dia um rapaz esteve na garagem, me procurou, falou, Fabinho, já tem 2 anos e meio que o meu protocolo está lá. E não me chama, eu estou precisando, era um oftalmologista. Falei, me dá aqui que eu vou lá ver o que está acontecendo. A gente tem que saber, tem que procurar. Às vezes reclama, mas não vai lá para saber. Cheguei lá, fui ver o telefone que estava no protocolo dele, era da ex-esposa. Falei, amigão, essa ex-esposa sua vai querer que você morre, porque se você já largou, né? Geralmente às vezes não quer nem dar, falando, deixa ele aí na fila de espera, como se diz, já está com raiva às vezes. Mas é a questão, às vezes você põe um telefone que você não consegue falar. Então as pessoas... Nem isso às vezes. Sabe o que acontece? Por exemplo, a gente até ri, né? A Joana está aqui, ela sabe. Por exemplo, eu vim aqui porque você não me chama, tal. Vamos ver o que aconteceu. Quando a gente liga para a pessoa e não atende, ou o PSF vai atrás e não consegue falar, que às vezes até mudou de PSF, a gente põe uma negativa aqui. E nessa negativa a gente coloca, ligamos tal dia, tal hora, fomos atrás, tal. A maioria, gente, é assim, o que aconteceu? Uai, eu não tenho telefone que eu não conheço, não, uai. Gente, se ela deixou um telefone. Então, a gente usa muito nossos telefones particulares. Por quê? Porque as meninas que ligam lá, a gente liga do nosso mesmo. Entendeu? As meninas ligam do delas. Se eu for esperar um telefone, nós temos um telefone fixo e tem um telefone... Aí eu não desocupo a linha e eu não tenho como fazer isso. Então, cada um usa o seu. E a maioria, a gente liga e, às vezes, assim, não atende de medo. Então, a gente vê que, assim, atende o agente, mas não atende, às vezes, a gente. Entendeu? E, assim, reclamam. E ela mesma, essa senhora, falou, né, Joana? A gente brincando, e ela falou assim... Aí a neta dela estava junto, ela falou assim, vó, você não atende, não. Aí ela virou e falou assim, não atendo mesmo, não. Eu falei, então como é que a senhora está reclamando? E já tinha chamado ela 6 meses. E quando é assim, Fabinho, a gente começa a vida nova. Isso. Porque eu não acho justo uma pessoa estar esperando, ela ocupou a vaga de um, a gente poderia estar chamando outra pessoa, entendeu? E às vezes a gente espera até na última hora, porque vai que a pessoa aparece, né? A gente conseguiu falar, deixou recado, né? Então tem isso, né? Acontece muito isso. Então a gente, assim, tem a gente, né, vereador, que somos procurados para isso, às vezes até alertar. Eu já tenho essa desconfiança. Sempre quando vem em mim que o negócio está muito atrasado, é porque não conseguiu falar. Outro dia eu tive com a Joana, né, Joana? E uma moça não conseguia falar com ela. Ligaram até no PSF. Não conseguiu localizar. Foi ver, ela só atendia telefone de WhatsApp. Se você ligasse normal, não chamava o telefone dela. Então, assim, a gente nunca sabe como que vai chamar, como vai procurar. Então, você tem que deixar um telefone que seja fácil de falar com você. Fácil o recado, né? Porque então, também, às vezes, pode ser que você deixe um telefone, e já aconteceu isso demais também, né, Joana?
de deixar a pessoa esquecer de dar o recado e perder o exame. A gente marca muito exame também sábado e domingo, porque a Odante ela não dá conta de fazer os exames dos municípios todos. Então, às vezes as pessoas falam assim, a gente já fala, mas a pessoa não vai no dia, porque acha que foi domingo. Ah, foi domingo, por isso que eu não fui. Tem de tudo, gente, tem de tudo. Porque é só mesmo... Eu não acho que é só nós que estamos certos, não. A gente erra muito. Mas eu acho que muitas vezes a população reclama e ela não tem direito de reclamar por esses motivos, não. Com certeza. Nós temos atrasos? Temos muito atraso, né? São 36 mil habitantes. Então, hoje eu vejo que tem gente que tem plano de saúde que não tem mais. Então, que vai atrás da gente, né? Então, hoje as coisas estão mais difíceis, a gente vê que as coisas estão mais difíceis. Pessoas que têm plano de saúde que procuram a gente, porque no SUS está mais rápido do que plano de saúde. Por isso a valorização do SUS, né, Rosângela? A gente tem que valorizar a cada momento o SUS. Né? O SUS está aí, gente, e atende super bem. Pode ser, às vezes, uma ou outra que atrasa um pouquinho, não porque o SUS quer atrasar, é porque a fila é grande. E muitas pessoas, às vezes, que fazem alguma cirurgia, um atendimento, começa pelo particular, depois ele vem no SUS. É onde que, às vezes, atrapalha e dificulta mais ainda, né, o atendimento pelo SUS. Mas, então, é onde a gente tem que valorizar, que é o melhor atendimento que tem, o melhor plano de saúde chama SUS. Rosângela, então, queria mesmo só parabenizar você, o Dael, né, a toda a equipe, a Joana, a Kelly, a Letrúzia, Kátia, a Luísa, a Tati, a todos, né, a Marisa, a toda a equipe da saúde, né, pelo trabalho que vocês vêm desempenhando. A gente tem acompanhado, né, a gente sabe que vocês não conseguem fazer tudo, né, e não vão conseguir nunca, porque a demanda está só aumentando, está cada vez mais difícil. Então, e a gente fica frustrado, sabe, Fabinho? Eu sei que com isso, é tão ruim. A gente quer fazer tudo, mas infelizmente não. Mas pelo conta, menos né? vocês tentam fazer o máximo que vocês, né, conseguirem. Então deixa aqui só meus parabéns e que Deus ilumine cada um de vocês que estão lá se desdobrando para atender a população. Agradeço a participação de todos, inclusive dos que nos acompanharam pela internet. Retorno à condução dos trabalhos ao primeiro secretário Reinaldo Reis Silva. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Convido os presentes para a 27ª sessão ordinária, a ser realizada no próximo dia 28 de agosto, próxima segunda-feira. Uma boa noite a todos e muito obrigado a todos vocês.